Deus, muito obrigado, Senhor. Prospere nossas vidas, beleza, poder e autoridade. Vamos para a palavra, irmãos. Eu já fiz a primeira parte, depois você vai ver tudo aí. Eu vou fazer por meio de vídeos, né? Porque esse é o último capítulo, eu não quero que seja apagado, né? Deus cuide de nós. Jesus, o Senhor está conosco. Nós vamos aqui, Êxodo, capítulo 40. Irmão, é o último do livro de hoje. Cheguei ao fim. Ou cheguemos ao fim. Irmãos, nós chegamos ao fim deste bonito livro, né? Agora, glória a Deus, aleluia, santo é Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. Irmão, nós chegamos ao capítulo 40, né? Do livro de Êxodo. Hoje nós temos aqui 40 ou 38 versículos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Amém. Vamos parar aqui no versículo 6, vamos falar dos estudos, né, irmãos? 1491 antes da era cristã, é o período em que Deus estava trabalhando através de Moisés. Agora já para a preparação de levantar o tabernáculo, já levantaram lá o tabernáculo, a frente da congregação, e colocar os utensílios em ordem para poder consagrar todos os utensílios, e depois Arão e seus filhos para oferecer o sacerdócio, ministrar o sacerdócio ao Senhor Deus, né? E levantar o tabernáculo com a mobília sagrada posta em ordem apropriada, para que a adoração apropriada do Senhor pudesse, né? Êxodo 2, ano 2, já é a primeira, né? Lá em Deus, né? Começar foi a coisa mais importante na terra durante aquele tempo. Em particular, um ano tinha se passado desde que saíram do Egito. Isso era a data de um ano, o meado de um ano já tinha se ficado para trás, né? A arca do concerto pendurará o véu entre o lugar santo e o lugar santíssimo, com a arca localizada no posterior. O véu, deste modo, a escondia da vista, né? Coloca os 12 moldes de pães na mesa. O candelabro se assentava no lado norte do tabernáculo, que é a lâmpada, a representação do Espírito Santo,
com a mesa dos pães da proposição, localizada no lado sul. Era a fachada do tabernáculo que conduzia ao lugar santo. Esse altar de cobre, né, era um tipo de cruz, tá bom, irmãos? Agora vamos fazer a leitura do versículo 7. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo, tudo que há nele. Tudo que há ali, está vendo? E o santificarás com todos os seus utensílios, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificará o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirá a pia e a sua base, e a santificarás. Então, ou seja, aí ele vai dizer aqui: farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, né? E vestirás Arão e as vestes santas, e ungirás e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Amém? A próxima leitura vai ser do versículo 14. Os sacerdotes, ao entrar no lugar santo, o que fazia? Constantemente tinham que lavar as mãos e os pés nesta água cada vez que entrava. O que significa a purificação pela palavra, o que todos os crentes precisam fazer e constantemente. A cerca, a entrada do átrio, um tipo do Espírito Santo que ungiria a Cristo. Lucas 4,18, né? O Espírito Santo me ungiu, né? Para evangelizar os pobres e abrir os olhos do cego e dar liberdade aos cativos, né? E a consolar o quebrantar os corações contritos, né? Os corações abatidos, oprimidos, né? Está falando ali Lucas, porque o Espírito me ungiu, o Espírito seu me ungiu, e às vezes é ungido pelo Espírito Santo, né? Para evangelizar, para pregar o Evangelho, a pregar o Evangelho, dar liberdade aos cativos que estavam presos nas garras de Satanás, né? Um tipo de Cristo consagra-o totalmente ao Senhor. Cristo se santificou o altar, quer dizer, a cruz. O que significa que a cruz não santificou a Cristo? Refuta completamente a doutrina que não é segundo as Escrituras, de que Jesus morreu espiritualmente na cruz. Essa declaração significa que alguns acreditam e ensinam que Jesus chegou a ser um pecador na cruz. Morreu e foi ao inferno. É a conversa de falsa doutrina que fala isso, né? Como todos os pecadores. E foi nascido de novo no inferno, etc. Nada disso aconteceu. A cruz somente era o lugar da vitória, e de fato a vitória total, né? Quando ele diz está consumado, as Escrituras nos dizem que o véu do templo foi partido em dois, de cima a baixo.
Mateus 27:51, nós vamos lá. Diz-nos que a cruz abriu o caminho para toda a humanidade ao exibir a fé em Cristo para entrar no mesmo lugar santíssimo, né? Vamos lá no Mateus 27:51, né? No livro de São Mateus, segundo escreveu São Mateus, 27 e versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras rochas. Amém. Mas eu quero passar aqui de Lucas 18, que é do versículo, que ficou para trás, para falar aqui de Lucas 18, 4, né? Lucas 4, 18, é claro. Lucas 4 e versículo 18, né? Tá bom? O que está falando de Lucas 4 e versículo 18? Ó, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Busca por fim na Bíblia, lê como está, né? A água típica da palavra de Deus. Efésios 5:26, vamos lá. Efésios 5:26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Amém? Não há mais sacerdócio no novo convênio, porque Cristo tem satisfeito todas as demandas da intercessão consigo mesmo, chegando a ser o mediador. Tudo foi feito por meio da cruz. 1 Timóteo 2:5. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, né? E não há outro mediador, né, irmão? Mas temos que crer nisso. Agora, vamos ler o versículo 14. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirá as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Versículo 17. Aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o tabernáculo e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. Versículo 22. E levou a arca ao tabernáculo,
e pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Tudo estava sendo feito como o Senhor tinha ordenado, né? Vamos para a próxima leitura, vai ser no versículo 22, irmão. Depois farás chegar os seus filhos e lhes vestirás as túnicas. Só enquanto o antigo convênio durasse, o que foi assim até Cristo. Nunca se desviou do projeto nos mínimos detalhes. O primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, num sentido, diz a Israel que já tem um novo início. Deve cuidar-se de aproveitar ao máximo disso. Estudo versículo 18, versículo 18. E Moisés fez levantar o tabernáculo e assentou as suas bases e colocou as suas tábuas e pôs as suas varas e levantou as suas colunas. Versículo 19, você estuda. Hoje essas coisas só são uma memória, tudo satisfeito pelo que Cristo fez na cruz, que as tornou desnecessárias, mas até que Cristo viesse, o tabernáculo e o templo eram necessários, porque Deus quis morar entre o seu povo. Versículo 26, tudo. Os 10 mandamentos, escritos em 2 pranchas de pedras, né? Versículo 21, o seu estudo. No lugar santíssimo, que separa o lugar santíssimo do lugar santo. Agora vamos fazer a leitura do versículo 22. Pôs também a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ele pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal, o candelabro, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, e pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias e aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar, e Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. A próxima leitura vai ser do versículo 32, viu? E pôs também a mesa, versículo 22, na tenda do testemunho, ao lado norte do tabernáculo, fora do véu, a mesa dos pães da proposição. 12 moldes. Versículo 24, você estuda. E pôs também o castiçal, o candelabro, né? Na tenda do testemunho, em frente da mesa, ao lado sul do tabernáculo. E acendeu as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés acendeu as lâmpadas diante do Senhor, que se referia ao fato de que o Senhor estava inspecionado minuciosamente
tudo o que havia sido feito, né? Versículo 26, seu estudo, a palavra você estuda, e pôs também o altar de ouro na tenda do testemunho diante do véu, o altar do incenso, localizado no lugar santo, de fato, assentando né, justo em frente da arca do convênio, mas separado pelo véu, né? O verbo separado, né? Jesus rasgou o verbo separado. Quando morreu lá no versículo 27, 51 de Evangelho segundo escreveu São Mateus, em pouca hora, né? E acendeu sobre ele o perfume aromático, como o Senhor tinha mandado a Moisés. Era queimado 2 vezes por dia, durante o tempo dos sacrifícios, né? O da manhã e o da tarde. 9 AM e 3 PM, né? 28. Pois desse modo a cortina da porta do tabernáculo. A porta central, coberta por uma cortina que continha as mesmas cores do véu, justo em frente do lugar santíssimo. Versículo 29. Depois do altar do holocausto, a porta do tabernáculo, da tenda do testemunho, e ofereceu sobre ele o holocausto. E oferta de alimentos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Um tipo da cruz, né? O tabernáculo que foi feito conforme o desenho divino, até como o vimos, foi cheio de glória divina, mas, né, não até no sangue que foi derramado pelos sacrifícios no altar de cobre, e contudo ungido com o santo azeite. Só no Salvador crucificado e ungido pode Deus morar com o homem, né? Através de Jesus. Versículo 30. E pôs também havia entre o tabernáculo do testemunho o altar, e pôs nela a água para lavar. Versículo 31. E Moisés e Arão e os seus filhos lavaram nele as suas mãos e os seus pés. Versículo 32. Quando? O versículo 32, eu vou fazer a leitura agora. Vamos começar aqui. Quando entrava na tenda da congregação e quando chegava ao altar, lavava-se como o Senhor ordenara a Moisés. E levantou também o pátio ao redor do tabernáculo do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Versículo 36. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Amém? O versículo 22, agora os seus estudos. Quando entrava, agora vou ler o versículo e pegar os estudos para vocês terem entendimento. Quando entrava no tabernáculo do testemunho e quando se chegava ao altar, lavava-se como o Senhor havia ordenado a Moisés. A água tipificava a palavra como a limpeza.
tipificava a sua aplicação, sem que a palavra seja aplicada em nossa vida, ela não serve para propósito algum, né? Finalmente levantou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio, e assim acabou Moisés a obra, né? Perto, a entrada do átrio, do pátio, né? E extremamente ao pé da letra, como o Senhor lhe tinha instruído. Então uma nuvem cobriu a tenda do testemunho e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória que o encheu o tabernáculo enche o nosso coração e vida atualmente na pessoa do Espírito Santo. De maneira que não podia Moisés entrar na tenda do testemunho, porque a nuvem estava sobre ele e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A ideia parece ser de que Moisés tentou entrar no tabernáculo, mas a glória do Senhor ocupou o tabernáculo, ao menos nesse momento oportuno, de uma maneira tão poderosa que o doador, né, da lei não podia fazê-lo, até há uma possibilidade que tenha caído ao chão. E quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel se moviam em todas as suas jornadas. Israel não determinou, nem decidiu aonde iria, nem o quão longa seria a sua estadia, onde estava, nem ainda Moisés decidiu isto. Tudo foi decidido pelo mover da nuvem. A grande pergunta é: onde está a nuvem? Versículo 37. Mas se a nuvem não se levantava, então não levantava o acampamento até ao dia em que ela se levantasse. Não se movia até que a nuvem se movesse, né? Isso. Versículo 38 e último. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Portanto, o grande livro de Êxodo fecha com a glória do Senhor, começou com o povo de Deus que servia como escravo no Egito, termina com eles livres de escravidão egípcia, e além disso, a glória do Senhor habitando no meio deles. Amém. Isso é grandeza, isso é obedecer para ter, né? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja derramado em nossos corações, desde agora e para todo sempre, assim seja. Amém. Povo de Deus, amanhã iniciaremos aqui o livro de Levítico. Levítico amanhã. É o dia de começar o livro Levítico. Glória, aleluia. Glória a Deus. Nós temos amanhã 17 versículos para pregarmos, né? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, já li e Deus dá para nós. Deus é que é o doador de tudo. A gente só apenas faz a nossa parte. Muito obrigado, Jesus. Paz do Senhor, povo de Deus.